O Santos de Juan Pablo Vojvoda é outro. E hoje o que a gente viu contra o Galo foi um time aguerrido, bom tecnicamente, bom mesmo com um a menos. Sabendo se postar, não sendo um time desesperado, sendo um time muito coeso taticamente no meio campo, sabendo que ali era o jogo, foi muito bem na leitura, porém esbarrou nas finalizações. Santos foi muito bem defensivamente. Foi o primeiro chute do Atlético Mineiro, foi aos 46 minutos em direção ao Brasão. Brasão sujou o meião aos 46 minutos. De resto, não tinha tido nada do Atlético Mineiro. Isso não só mostra que o Santos foi bem taticamente, mas foi bem defensivamente demais. Então, like no vídeo, se inscreve no canal, vou começar a fazer mais pós-jogo por aqui. Esse não vai ter tanta edição, não vai ter tanta maracutaia. Vai ser mais um bate-papo com vocês, um pouco maior do que eu levo no Insta também, e um pouco mais sério. Obviamente vai ter minhas pausas, eu não vou fazer tantos cortes, mas é isso. Se vocês gostarem, por favor, me enviem um feedback aqui nos comentários. Fechou? Vamos falar de cada jogador, primeiramente, que eu acho que dá bom para dar uma contextualizada. Gostei muito do Gabriel Brasão, por motivos óbvios de ser um dos melhores jogadores da temporada, se não o melhor jogador da temporada do Santos. Muito chateado com o que aconteceu com ele, de ter crescido o galo na cabeça dele na dividida com o Igor Vinícius. Tomara a Deus que não seja nada e tomara que ele passe bem, se ele ficar à noite no hospital, que ele fique bem. Torço para que ele fique bem. A gente tem um jogo importantíssimo contra o São Paulo, se não me engano, na próxima semana. Seria fundamental tê-lo. E também vamos falar do que entrou, né? Do Diógenes. Achei que o Diógenes foi bem, gente. Eu já falei para vocês nas minhas redes sociais que eu tenho desconfiança sim quanto ao Diógenes, porque é um cara que ainda não se mostrou, não teve oportunidade, isso é óbvio, mas desde a base não trazia confiança. Foi bem hoje. Teve, se não me engano, a finalização do Arana, foi a primeira finalização dele. Ele teve um chute do Júnior Urso, se não me engano, que o Adonis sai mal. Teve 3 ou 4 defesas muito importantes para segurar o empate para o Santos. Indo para a linha de zaga, Igor Vinícius me impressionou. Gostei muito do Igor Vinícius hoje. Achei que ele foi até a exaustão dele. Realmente, ofensivamente, fez bastante subida. Óbvio, também eu via muito a postura do Lautaro de às vezes não jogar tanto para a lateral do campo, concentrar mais no meio as criações de jogadas, mas ele foi muito bem, uma partida muito interessante. O Zé Ivaldo, eu acho que o contexto do cartão amarelo foi ridículo e o contexto da expulsão foi maior ainda. Até porque, falei isso no Reels, ele poderia ter sido expulso antes. Saiu pro primeiro tempo tendo pisado, simplesmente dando um pisão no Hulk. Então assim, ele se arriscou, já tinha tido alerta e, ao meu ver, o Vojvoda coloca o Zé Ivaldo por merecimento da partida que ele fez contra o Fluminense. O Adonis chegou essa semana, treinou, o Pedro Larroca, se não me engano, trouxe a informação de que o Zé Ivaldo está treinando melhor que o Adonis, por isso vai para jogo. Também recompensa do que fez contra o Fluminense. Mas achei que entrou muito pilhado para se provar, até porque tinha feito um gol e uma partida interessantíssima no primeiro turno contra o Atlético Mineiro, mas nessa não foi bem. Nessa não foi bem, expulsão infantil demais, e assim como eu falei no Reels, o Neymar foi julgado muito pelo que ele fez contra o Botafogo, porque ele foi expulso e deu resultado pros caras. Dessa vez, pelo menos, o Santos teve garra e conseguiu ir atrás do resultado, pelo menos de empate. Luan Pérez, partida inteligente, gostei muito defensivamente, fazendo as passagens, às vezes passando no meio campo e sendo importante também, antecipações. É o que eu falei, gente, o Santos traz zagueiros para pensar em 3 zagueiros com o Luan ou para ser a dupla do Luan. O Luan Pérez é um titular indiscutível, Escobar também, eu fico muito nessa de dar oportunidade para a base, mas esse jogo eu acho que o Escobar mostra o porquê que ele muitas vezes merece ser titular. Porque ele é muito raçudo, porque ele entrega muita vontade, ele é aquele cara que, assim, com a bola no pé, é diferente do Souza, que tem aquela calma, tem aquela qualidade. O Escobar é mais decisivo, ele tem que fazer o passe, ele não é um cara de carregar muito a bola, mas é um cara que em divididas tão bom quanto o Souza. Eu acho que vai ter jogos que vai precisar do Souza, vai ter jogos que vai precisar do Escobar. Então, fica aí um problema pro Vojvoda, um problema bom, né? Porque pelo menos é uma das únicas posições que o Santos tem peças para se ajudar. Eu vou falar dos 3 meio-campistas, na verdade eu vou falar do João Schmidt, que eu achei uma partida boa também. Eu acho que quando a gente não tem um cara que aparece muito negativamente, que é o caso do João Schmidt, na maioria das partidas, e ele não aparece tanto assim, é porque ele fez uma partida decente. Eu acho que o João Schmidt fez uma partida decente.
eu vi mais entrega dele. Vi mais entrega, vi um cara mais ligado no jogo. Vitor Hugo também, olha, falei pra vocês em vídeo, falei lá no Reels, era a contratação que eu tava mais empolgado. Hoje ele me dá uma munição pra continuar empolgado, porque, mano, esse moleque joga muito, fez boas recuperações, subidas ao ataque, que eu falei pra você que ele fazia bastante também, chegou muito na área. Obviamente não teve nenhum cruzamento decente ou chegada pra ele definir, mas é um cara muito participativo, quer a bola toda hora no pé, ao contrário do Zé Rafael. Zé Rafael ficou uns 90 minutos, mas foi um cara que eu achei que deu uma lentidão muito grande pro Santos. Por mais que ele tenha tido bons desarmes, uma boa presença dentro de campo e também foi participativo, eu achei que ele foi muito lento. Eu achei que o João Schmidt ia fazer, o Zé acabou fazendo, que é acalmar às vezes demais o jogo, também errar muita coisa boba. Uma partida que, assim, o Zé Rafael poderia ter voltado aquele antes do Mundial. Antes do Mundial o Zé Rafael tá muito bem. Agora depois tá meio complicado, precisa voltar à melhor forma. Neymar. Senti o Neymar com medo hoje. Com muito medo de jogar, principalmente pela primeira torção, acho que tirou um pouquinho do psicológico dele. Os jogadores do Atlético até tentaram desbaratinar ele várias vezes, furou a bola, isso é verdade, mas é o que eu falei nos stories, achei um Neymar com medo de jogar, um Neymar muito assustado, pisando em ovos para jogar seu futebol. E aí, cara, um cara que é da qualidade dele não consegue fazer esse tipo de jogo, realmente. Infelizmente, foi um dos mais abaixo do Santos, por incrível que pareça. Guilherme, mas aí a gente vai pro ponto do Guilherme. Guilherme eu achei que foi participativo também no jogo, falando como se fosse do João Schmidt, que a jogada era simples. O Santos recupera a bola, joga pro Neymar, o Neymar vira e já de esquerda, porque ele é um dos únicos que tem a qualidade para fazer um lançamento tanto de esquerda quanto de direita, para acionar o Guilherme em velocidade e chegar no contra-ataque. A ideia era clara e simples. Várias vezes o Santos conseguiu fazer essas escapadas, mas o lateral também do Atlético, que me fugiu o nome, o direito estava muito bem na partida e realmente criou muita dificuldade. Guilherme também não é aquele mais criativo em dribles, então às vezes se o lançamento do Ney vai um pouco mais para frente, eu acho que o Guilherme teria condições de definir mais as jogadas, em vez de criá-las, sabe? Indo agora pro Lautaro, faltou o Lautaro só, vamos pensar aqui junto, eu falei do Brazão, falei do Zé Ivaldo Lopérez, falei do Igor Vinícius, falei do Escobar, falei do João Schmidt, falei do Zé Rafael, falei do Vitor Hugo, falei do Neymar, falei do Guilherme, faltou o Lautaro. Lautaro achei que foi bem, taticamente ele foi interessante, teve aquele desarme também que ele cria para oportunidade que o Ney furou. É um cara que não adianta você ficar jogando muito nas costas dele, muito nem em velocidade, ele precisa ter a bola no pé. Eu acho que esse entendimento do Vojvoda quanto à posição do Lautaro ainda não se encaixou. Muito menos porque ele no Brasil ainda não se encaixou. A posição do Lautaro eu acho que é um cara mais controlador, de mais passes curtos e acionar os jogadores em velocidade. Então, penso que talvez para a ideia de pressão que o Vojvoda queria fazer foi interessante. Achei que taticamente ele foi bem, mas com a bola no pé ele teve poucas oportunidades. Robinho Júnior, acho difícil avaliar, entrou num momento muito crucial do jogo que praticamente não teve muitas oportunidades. Só pediria para ele mais gana, às vezes, para marcar também. Isso, óbvio, por ser um jogador jovem, ele vai também pegando o ambiente, também arrasta. Mas percebi, pelo menos no final do jogo, que tá todo mundo muito quente ali. Ele desistia muito fácil, queria em velocidade sempre. Às vezes ele é um cara de mais bola no pé. Tem velocidade por ser novo, mas precisa de mais bola no pé. Então, queria mais essa gana dele. Tassiano, um cone dentro de campo. O Tiquinho, eu fiquei muito feliz por ele ser o dono do gol, cara. Porque é um cara que passa por um momento difícil na vida dele e pode ser importante para voltar, para ser uma retomada para ele. Ele sofre e bate, então foi interessante também. Senti falta dele de presença na área em certos momentos do jogo, mas para marcar, volto a dizer, o Lautaro foi uma melhor opção. Caballero também acho que não teve tanto momento assim, só uma saída do Diógenes, que eu acho que ele quebra no jogador errado. Tinha uma opção de ataque, não tem uma opção não, um contra-ataque do Atlético Mineiro, naquele pimba que tava lá dos dois times, ataca de lá, volta todo mundo, parecia pelada de domingo, ou de segunda-feira. Atlético Mineiro ataca, o Diógenes consegue encaixar, ele aciona o Robinho Júnior. Eu acho que ele deveria ter acionado o Caballero, que é um cara de mais velocidade, às vezes se o Diógenes, em vez de dar tanto balão, se ele dá mais rasante, talvez fosse mais interessante pro Caballero criar uma oportunidade. No mais é isso, rapaziada. O Vojvoda também acho que foi bem.
Não vou crucificar por colocar o Zé Ivaldo, porque eu acho que ele premiou um jogador que jogou bem contra o Fluminense, que teve um temperamento bom, teve saída de bola boa também. Então não crucifico ele tanto por causa disso. Para um primeiro jogo, o time se postou muito bem com um a menos, teve uma tática diferente, teve um comportamento diferente. Então o Vojvoda, para mim, tem muitos créditos. E, cara, é um cara que já mostrou que no Brasil que ele tem muita versatilidade e é realmente um treinador camaleão. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se você gostou desse modelo de vídeo mais falado para vocês, comentem aí. Tamo junto. Resultado foi bom, rapaziada. Pelas circunstâncias, pelo contexto, foi bom. Agora é clássico, focar a cabeça no lugar e progredir ainda mais. Com 2 semanas de treino, praticamente 1 semana e meia, o Santos demonstrou muita evolução. Vamos ver conforme o tempo passa se o Vojvoda ainda tem esse time na mão e consegue até ganhar do São Paulo, quem sabe, em casa. Vambora, rapaziada, tamo junto.